Prezados agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, eu sou Arovel, agente comunitário de saúde em Araci, Bahia. No vídeo de hoje falarei sobre atividade presencial da disciplina 17, conhecendo e construindo a saúde pelo ambiente. Bem, falarei também sobre o fórum, o que é que nós devemos fazer no fórum, o que é que nós devemos também fazer como atividade presencial para entrega de tarefa. Darei alguns detalhes aí sobre o que a disciplina pede, falarei também sobre a aula interativa, que também pede uma outra atividade, mas que ela não é, de certa forma, nem aparece como obrigatória, mas sim para que a gente possa ali interagir com o conteúdo que foi disponibilizado. Primeiramente, eu já peço aí que você se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito. Eu vejo aí que muitos colegas assistem o vídeo, mas infelizmente não deixam nem mesmo ali um contatozinho comigo, não interagem, não se inscrevem no canal, e isso não é bom para mim e para o canal. Então eu peço aí, se você fazer isso, vai ajudar o vídeo a chegar a muito mais colegas. Somos aí 200 mil nesse curso e a interação ainda é um pouco muito abaixo disso, por falta de engajamento. E assim, se você compartilhar, se você curtir, o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais colegas. Bem, falando brevemente aqui sobre o fórum, depois eu vou falar um pouquinho ali da aula interativa, que também pede algo para a gente fazer, né? E falarei depois sobre a atividade presencial, mostrando ali o que é que está sendo descrito, o que é que pede que a gente faça e como na prática a gente pode resolver isso. Tanto o ACS como o ACE também. Primeiramente, referente ao fórum da atividade da disciplina 17, não há pedindo nenhuma atividade específica, nenhuma análise de caso. Por enquanto, o fórum da disciplina 17 ele está lá contando somente como frequência. Portanto, é necessário a gente fazer uma saudação ali com o tutor, com os colegas, mas nada de muito preparado. Então, o que é que nós podemos fazer no fórum? Além de fazer uma saudação lá com o nosso tutor, bom dia, boa tarde, e dar uma breve impressão de como você recebeu a disciplina 17. Se esse é um tema muito interessante, e aí você vai comentar lá, se você teve dificuldade em algum termo, você pode colocar essa dúvida, lembrando que o fórum, ele ultimamente está vindo para você colocar dúvidas, se houver. Se não houver, não precisa colocar. Basta a gente fazer uma breve saudação de uma ou duas linhas e já vai ser contabilizado como frequência. Mas se você quer comentar um textozinho mais longo, eu recomendo que você possa interagir dizendo da importância que é conhecer as questões ambientais e como elas impactam na saúde da população. E aí você pode citar um exemplo da sua microárea de trabalho. Você vai lá dizer que na sua área de trabalho, aí você já deve especificar se é urbana, se é rural, porque há grande diferença nisso, né? A área urbana, normalmente, ela precisa de ter um saneamento básico, porque a aglomeração de pessoas é muito maior, então ela precisa ter ali as ruas com esgotamento sanitário, com calçamento. Já na zona rural, isso não é uma regra, já que muitas famílias moram em propriedades ou em pequenas comunidades em que não tem como ter esses serviços, por exemplo, de calçamento, né? Então, talvez isso não impacta mesmo em quem mora em uma fazenda, claro que não, né? Em uma comunidade pequena. Agora, quem mora já em uma comunidadezinha grande, uma pequena povoação, uma média povoação, já carece também de ter ali o esgotamento sanitário, de que a rua tenha calçamento, porque assim vai evitar de ter ali alguns problemas ambientais, e o maior deles é com certeza ali a questão de esgotamento sanitário a céu aberto e também a questão de possibilidade ali de água contaminada, das pessoas fazerem uso dessa água também pelas proximidades ali de onde elas habitam, né? Por exemplo, represas. Então, você vai comentar basicamente sobre a realidade da sua microárea, dizendo aí que essa disciplina ela é importante porque traz ali o conhecimento de assuntos que lidamos no dia a dia e que na área que nós trabalhamos, você vai dizer na área que eu trabalho, a realidade é essa, se tem saneamento, se não tem, e você pode citar realmente se há também alguns agravos à saúde. Eu até já mencionei em outros vídeos, mas eu posso mencionar que por falta de saneamento básico, no caso de água potável, tem uma grande quantidade de pessoas da área que eu trabalho com problemas relacionados aí à contaminação
da água, né, coliformes fecais, e assim tem ali a presença de amebas, né, amebíase, que é uma doença também muito séria, muito complicada aí, difícil de ser eliminada, né, que a pessoa carrega aí por muito tempo e é proveniente de problema ambiental, porque é uma água contaminada, uma água que foi de uso ali para a população. Então você pode citar um exemplo desse, comentar brevemente ali no fórum, ou também pode dizer que não teve dúvida nenhuma, que está tudo ok, que gostou dos assuntos, ou você pode dizer que foi muita coisa, que você não compreendeu tudo, fique à vontade. Bem, falando brevemente agora sobre a aula interativa, antes de eu passar para a atividade presencial, nós temos ali na opção aula interativa um roteiro muito longo, inclusive muito bom também, dinâmico, né, que a gente vai apertando lá os pontinhos e vai aparecendo textos. E também diz que lá a gente pode estar construindo um mapa. Lembrando aí de que nós já fizemos mapa, aí me parece que na disciplina 8, né? A gente já fez aí como entregar o mapa, já fiz esse vídeo também, tá aí no canal. Mas a aula interativa não é que está nos dando uma tarefa para fazer com a obrigatoriedade de apresentar ali a tutora, a preceptora, não precisa disso. Então, lá, pelo que está indicando na questão de saúde ambiental, lá diz que a gente pode estar construindo um mapa da nossa microárea e a gente pode identificar situações onde são de riscos. Então, a gente pode identificar ali presença de lixo, acúmulo de lixo ou lixão. Pode identificar, por exemplo, se há determinadas ruas ou determinadas comunidades com o esgoto a céu aberto ou que não há coleta de lixo regular. Então a gente pode, se quiser, você até usando o mapa que você já tem aí das disciplinas, me parece que 8, você pode também fazer essa observação. Mas esse mapa é mais para servir para você, para a sua equipe, do que ter que entregar, beleza? Então não é necessário estar entregando, estar mandando lá no AVA, não precisa você fazer isso. Então, se você quiser fazer o mapa, faça, mas para servir primeiramente para você e para a sua equipe sobre essa realidade, esse panorama de como é a questão ambiental e relacionada à saúde da sua área de trabalho. Isso vale para o AXE e para o ACE. No fórum nós temos, que é algo que vai complicar um pouquinho mais aí para nossos colegas ACE, porque no fórum pede que seja analisado, por exemplo, uma ficha, né, um prontuário. Então, mas o ACE também ele pode fazer o seguinte, ele pode pedir permissão à enfermeira e analisar um prontuário daquela unidade básica de saúde. Tem que pedir permissão sim, porque claro que vai ter acesso a um documento e cada documento, cada família ali está sob responsabilidade primeiramente de um agente comunitário de saúde, né, que tem lá a questão da ética, né, as informações que a gente tem, e muitas coisas também está lá nos prontuários, em que na verdade eles passam, né, no médico, na enfermeira, né, nos atendimentos. Então, o ACE pode pedir essa permissão aí com a preceptora para fazer essa atividade e ele vai escolher uma ficha, um prontuário, e normalmente os prontuários eles têm lá as informações como que é a ficha de cadastro. A mesma coisa que tem a ficha de cadastro, muitos prontuários têm também tipo aquele envelope com aquelas informações. Ou se já é o sistema informatizado, também vai ter lá o acesso à ficha de cadastro. É a mesma coisa. Você pode aí, tanto o AXE como o ACE, fazer essa atividade pela ficha de cadastro. Aparece como prontuário aqui na atividade presencial, mas vai dar no mesmo. No prontuário porque tem informações adicionais, né, que pode ser acessível. Claro que isso com a permissão aí da enfermeira, né, da unidade. Mostrando aqui agora como está aí no AVA, a disciplina 17 pede que a atividade presencial seja análise de um prontuário. Então aparece aqui como um cadastro socioambiental das famílias atendidas na UBS. Bem, refrescando aí a ideia para o AXE e ainda mais para o ACE, já que ele não tem a ficha de cadastro, né, do domicílio, a ficha de cadastro também ali dos indivíduos que moram lá, mas análise socioambiental é um dos trechos que nós fazemos perguntas, cadastro, na ficha de cadastro, na verdade. Então, é um dos trechos de interrogações, né, da entrevista que nós fazemos e que atualizamos constantemente. Então, é aquela parte em que nós vamos analisar, por exemplo, a ficha de cadastro, pode ser por lá também, ou pelo prontuário. Lembrando que é para ser a mesma coisa. O prontuário, tanto aquele ainda em papel,
que está lá na unidade básica, ele deve ter também informações do que nós fazemos no cadastro domiciliar. É praticamente a mesma coisa com informações ali do domicílio, a localização e questão se tem acesso saneamento básico, né? A água e tantas outras questões que nós perguntamos, a coleta de lixo, o destino do esgoto, como que é. Então, são essas informações. Então, você pode analisar pela ficha de cadastro, aí você vai fazer aqui, eu vou entrar em acesso aqui agora na disciplina, o que é que está nos pedindo, mas vamos lá, clicar aqui em enviar comprovante, e aqui vai dizer, ó, cadastro socioambiental das famílias atendidas na UBS. A orientação da tarefa aqui está dizendo, ó, a partir de uma análise dos prontuários da família na UBS ou por meio de indicação da equipe de saúde, procure selecionar até 3 famílias que vivem em uma situação que envolve lixo a céu aberto e ou água contaminada, ou seja, pode ser uma ou outra situação ou pode ser as duas. E ou falta de rede de esgoto, ou seja, as 3. Caso não haja no seu território alguma dessas situações, busque identificar uma família que apresente doença relacionada à poluição ambiental. Pronto, essa aqui é, digamos que, o objetivo 1. Identificar uma família. Pede que a gente analise 3 prontuários, mas que a gente possa identificar uma família que apresente doença relacionada à poluição ambiental. E aí a gente vai detalhar aqui se pode ser uma outra alternativa, que realmente é um exemplo, né? Por exemplo, ali, ó, infecção respiratória em crianças menores de 5 anos. Aqui diz, o objetivo é ampliar as características descritas relacionando os fatores ambientais e de contexto social com os agravos ou doenças identificadas. Então aqui nós vamos fazer um paralelo, ou seja, identificar ali daqueles prontuários que nós devemos analisar, por exemplo, 3 prontuários ou 3 fichas de cadastro, aquela parte lá de informações sobre domicílio, né, sobre a questão ali de acesso à água potável ou não, coleta de lixo, esgotamento sanitário, se a casa é de alvenaria, se a casa a situação da casa também é citada, né, naquelas fichas. E aqui diz que nós devemos fazer 2 coisas. É identificar uma família que tenha problemas relacionada à questão ali da falta de saneamento básico. Então depois citou ali um exemplo que pode ser problema respiratório, mas se não houver esse exemplo, você pode identificar uma outra situação, uma outra doença e fazer análise da família, não pela questão do problema respiratório, mas por outra doença, que pode estar também associada a questões ambientais, como sendo ali causadoras ou intensificadoras daquela doença, daquele agravo. A atividade aqui, primeiramente, já pede 2 coisas. Identificar a família e relacionar algum problema de saúde que tenha em algum dos membros daquela família, a questão ambiental, ou seja, ver alguém lá que tem um problema respiratório, mas eu aconselho também que você amplie essa área, porque pode ser, por exemplo, né, quem trabalha em comunidade rural, dificilmente vai ter problemas respiratórios ligados a poluentes pela questão ali de trânsito, de transporte, de carros, né? Quem mora na cidade dá para sim identificar, sobretudo ali na área mais central, uma área próxima a avenidas, né? Então dá para identificar alguém ali que tem algum problema respiratório, que isso pode ser também atrelado ali à questão dos poluentes, que aquela casa está muito mais próxima das vias e assim pode prejudicar aqueles membros da casa. Mas para você aí que não tem essa realidade, você pode identificar outro problema. Por exemplo, na área rural, eu já mencionei em alguns vídeos, eu tenho um problema lá sério que agora melhorou devido à chegada da água potável, né? Eu participei dessa luta para chegar à água potável, mas muitas famílias usavam águas de barreiros, né? Aquelas águas de tanques, né? na propriedade, ou águas até coletadas ali da chuva, na bica, e tudo isso está muito arriscado a ter a questão de presença ali de fezes de animais ou até humanas, né? No caso de aguadas, e assim ter problemas relacionados aí a contaminações, né? Doenças relacionada a coliformes fecais, como é o caso da ameba. Então eu posso citar esse exemplo, porque é um problema relacionado, uma doença relacionada a causas ambientais. Então não preciso eu preocupar só em achar alguém que tenha problema respiratório, como está dando aqui o exemplo.
E aí diz o quê? O segundo passo que você tem que fazer é identificar a pessoa, a família, que tem algum agravo, pode ser problema respiratório, pode ser outra doença ali relacionada à água contaminada, ou qualquer outro problema de saúde. E aí o que é que você vai fazer? Pede que você aumente o número de informações. Então se eu vou falar sobre alguém lá que está com um problema de amebíase, que é uma doença ali relacionada à água contaminada, ou até mesmo também um alimento, mas eu tenho que ampliar a informação para entregar nessa atividade. O que é que eu vou ampliar? Bem, eu posso relacionar quais são os agravos, né? Quais são as manifestações que aquela pessoa tem ali que prejudica a sua saúde devido a essa doença que já tem, por exemplo, que ele já tem um exame que comprova que tem. E aí eu posso relacionar, né? Que, por exemplo, é diarreia com muita frequência, vômito. Então são alguns dos principais sintomas aí da ameba. E isso pode causar enfraquecimento da pessoa, ali desânimo, né? Cansaço. Então, porque afeta muitas situações, porque pode atuar tanto no estômago quanto no intestino, e isso pode atrapalhar a absorção ali dos nutrientes, né? Então a pessoa pode, que a diarreia é isso, a diarreia é quando não se aproveita tanto o alimento, né? Que logo assim que desce ali do estômago para o intestino, se há presença ali daquela inflamação, né, causada pela bactéria da ameba, por exemplo, Ethambutol coli, alguma coisa assim, porque eu estou trocando esse nome. Então, há pouca absorção de alimentos e isso pode causar ali, a sensação de fraqueza naquela pessoa. Então, eu posso buscar mais informações, como se eu tivesse que entrevistar novamente ali uma dessas pessoas que eu sei, por exemplo, quais são, né, as pessoas, e saber dela mais detalhadamente sobre essa doença. E assim eu preencho o meu relatório. Você também pode fazer isso, identificou a pessoa, o problema de saúde dela, você já tem algumas informações a respeito, mas aqui pede que você amplie essas informações, ou seja, busque mais, saber mais quais são os agravos que aquela doença traz para aquela pessoa. Vamos continuar aqui. Após definir as situações que você irá complementar ou acolher as indicações da equipe, ou seja, se você aí, principalmente o ACE, que não vai ter talvez essa informação, aqui pede, acolher as indicações da equipe. Então, o ACE se aproxime ali do agente comunitário de saúde ou também da enfermeira e busque fazer a sua atividade pela informação passada pelo ACS ou pela enfermeira, porque realmente para você identificar talvez seja mais difícil, né? Porque você não tem essa ficha de cadastro, não tem o prontuário. Então você, agente de combate às endemias, busque o que está dizendo, acolher as informações da equipe, as indicações. Então o agente comunitário de saúde pode dar ideia, tem uma família tal, em local tal, que eles têm tais problemas ali de saúde, problema respiratório, ou problema relacionado ao exemplo que eu citei, né? Por exemplo, amebas, né? Então você pode fazer essa atividade, né? Que o ACE pode fazer essa atividade. Então ele vai também buscar mais informações sobre aquela família e analisar o prontuário na unidade básica de saúde. Então assim também dá para o ACE construir essa atividade. E aqui diz, faça uma visita domiciliar nos endereços escolhidos e busque as informações faltantes. Foi o que eu acabei de dizer, né? Precisa que a gente complemente. A partir da observação dos ambientes e conversas com moradores, Então pede que a gente amplie a informação. Eu vou falar naturalmente sobre esse problema da amebíase, que tem assim uma incidência muito grande, digamos de praticamente 1/3 da população de uma comunidade que eu trabalho tem essa doença, né? A amebíase, né? Uma doença bacteriana. E aí uma doença que permanece ali no corpo humano, né? Infelizmente aí como parasita, né? Parasitária, permanece ali sugando, né? Irritando ali a parede estomacal, intestinal, causando sangramentos, por isso que causa diarreia com maior frequência também, ou também vômitos quando é maior manifestação ali no estômago. Então eu vou falar sobre isso naturalmente, porque problema respiratório associado à questão ambiental eu não tenho na minha área. Então eu vou falar sobre outro tema. Então fique você também à vontade para isso. E aí, colegas, nós vamos fazer o seguinte. Ampliar a informação, eu já disse, você deve buscar conversar com aquela família. Ou se você já tem informação suficiente, você faça a sua atividade aí, o seu relatório. Aqui vai dizer, como fazer. Assinale a característica socioambiental descrita neste endereço. Qual é a característica socioambiental descrita? Ali, analisar o tipo de moradia,
número de peças, se tem pátio, quintal, rede de esgoto. Número de peças normalmente são cômodos, né? Porque aqui está com outro nome. Então aqui isso você já tem na ficha de cadastro. Você tem aí pelo tablet, pela ficha manual. Então você vai fazer o relatório e dizer isso. A domicílio no endereço tal. Aí você vai dizer lá, não tem saneamento básico, não tem água encanada, por exemplo, não tem esgotamento sanitário. Se há coleta de lixo, você vai dizer qual é a regularidade dela. E depois vai citar, por exemplo, de onde que a pessoa consome a água. Lá também você tem que dizer, a água é consumida diretamente da represa. E aí você vai dizer, ou se a água é tratada, você vai também dar essa informação. Sobre o lixo, você vai dizer se é coletado. Então você vai fazer todos esses detalhes. E aí seguindo, ali diz existência de fumantes na casa. Então são coisas que podem ser agravantes. Mas essa informação não diz nem tanta questão aí de ambiental, né? Ali diz, não existindo registro no prontuário ou ficha da família dessas características ambientais que você identificou, complemente pelo menos um dos prontuários. Então você pode analisar ali 3 prontuários para achar aquela família que melhor encaixa nessa situação, mas diz que você complemente pelo menos um. E ali, ó, peça autorização para isso com a ajuda do seu preceptor. Então é o caso, sobretudo, aí do agente de combate às endemias. Aqui diz, aqui agora terceira atividade para a gente, terceira tarefa, né? Terceiro objetivo. Discuta com o preceptor. A situação que você identificou, qual é a situação? No meu caso, eu vou falar sobre doenças, contaminação aí por bactérias, né, de origem ali coliforme fecal, né, que é através da água. Então, vou falar sobre isso. 2. O preenchimento correto de um prontuário com informações relativas ao meio ambiente. Então, você vai discutir com ele ou no seu relatório você vai incluir lá aquelas informações de moradia, se tem calçamento, se tem água encanada, se tem coleta de lixo. Então, você vai dar essas informações. E 3. Medida de enfrentamento ao risco que você propõe. Então, no caso, como eu estou falando sobre... Eu vou falar sobre a questão da amebíase. O que é que eu vou propor como enfrentamento? Então, eu vou ter que citar lá que é necessário que todas as famílias passem a ter acesso à água potável. Isso é o mais básico possível. E já houve a melhora, mas infelizmente a amebíase ela é uma doença parasitária, então não adianta tomar ali um antibiótico que não vai curar aquele problema. Então vai diminuir a incidência ali, a presença daquela bactéria no intestino, no estômago, mas ela volta depois a multiplicar novamente. E isso é feito até rapidamente. Então, tem o tratamento, mas não tem a cura 100% desse problema ainda, né? Então, eu vou propor o quê? Que haja fornecimento ali de água potável para todas as famílias. Isso é a minha medida de enfrentamento. Eu já disse que nós já conseguimos isso. Mesmo assim, ainda tem algumas famílias que moram mais isoladamente, que não conseguiu ainda água encanada. Mas hoje já aí digo que 95% dos moradores que eu acompanho já tem acesso à água encanada. Mas infelizmente o problema de saúde continua, porque é uma doença parasitária também, né? E aí, se você tem outra realidade, você vai dizer qual é a medida de enfrentamento. Se você quer falar sobre o problema respiratório de alguém, e isso está vinculado, por exemplo, à fumaça dos veículos, você pode também fazer aí qual a medida de enfrentamento, né? Por exemplo, se aquela rua, aquela área ali fica muitos caminhões parados, né, de abastecimento, então será que não dá para negociar com a prefeitura para que aqueles carros fiquem parados em uma área mais aberta, porque assim o tempo que eles ficam ali ligados, não vai estar a fumaça diretamente indo para as residências ali próximas. Então, não, a medida de enfrentamento não poderia ter um estacionamento para aqueles veículos, né? Que às vezes é o veículo parado até que acaba, quando eles vão ligar, deixam ali muito tempo ligados, né? E acaba gerando muito fumaça. Ou, por exemplo, se é uma avenida residencial, e passa muitos veículos na mão dupla, não daria para negociar ali com a prefeitura para tornar aquela rua somente uma via de mão única, ou seja, ia diminuir pela metade a quantidade de veículos, ia diminuir pela metade a quantidade de poluentes de fumaça. Então, essa medida que você pode sugerir. Então, pensa aí qual é o problema de saúde, imaginando aí quais são as famílias. Para o ACE vai ser um pouquinho mais difícil, mas o ACS aí tem maior facilidade. O ACE busca conversar com o ACS
para que ele indique ali algumas possíveis causas, algumas famílias que possa ser objeto de análise do ACE. Então, se você identificou aí questões ligadas a poluentes de veículos, você propõe algumas dessas alternativas até que eu citei. Dá para reduzir o dano. Se passa veículos em mão duplas, que possa passar só em um sentido, já vai diminuir a quantidade, ou que possa, se é uma área próxima a centro de abastecimento e que aquela pessoa tem problema de saúde, aquele idoso, proponha que os veículos fiquem parados em uma área mais aberta, que assim venha diminuir a incidência de poluentes. E assim tem diversas outras alternativas. Converse aí com sua equipe para você também chegar a esse indicador aí que vai ajudar você a fazer o seu relatório. Voltarei com mais informações aí depois sobre ainda a disciplina 16 e compartilhe esse vídeo que você ajuda bastante.